Nascido em 24 de setembro de 1826, Francis Scott foi um poeta, escritor e romancista norte-americano, porém sua família de origem irlandesa é de alta classe e católica. Se alistou e serviu ao exército durante a Primeira Guerra Mundial, onde foi aí que conheceu Zelda, a sua futura esposa. Em 1920 começou sua carreira como escritor, onde escreveu seu primeiro romance, The Side of Paradise, vendeu 50.000 cópias. Nesse mesmo ano, casou com Zelda e um ano depois teve sua primeira e única filha do casal. Anos depois, precisamente em 1925, escreveu o que por muitos é considerado sua principal obra, O Grande Gatsby, que faz uma crítica à sociedade de alto luxo nos Estados Unidos. Em 1930, sua esposa Zelda foi diagnosticada com esquizofrenia, que acarretou uma série de problemas, tanto no seu casamento como na carreira de escritor de Francis Scott. 10 anos depois, em 1940, Francis Scott foi vítima de um ataque cardíaco, o que levou à sua morte. O Grande Gatsby é uma obra do Dr. F. Scott Fitzgerald que retrata a vida e os interesses de um homem que viveu na década de 20 nos Estados Unidos e é conhecido por Jay Gatsby. No entanto, a história é contada a partir do ponto de vista de outro personagem. Este é conhecido por Nick Corwin. E a história se inicia quando Nick resolve se mudar para Long Island e se torna vizinho de Gatsby. E diante dessa aproximação, ele começa a frequentar festas gigantescas e acaba conhecendo um pouco mais sobre seu vizinho. Do outro lado da cidade, Nick começa a frequentar a casa da sua prima Daisy, que era casada com Tom Buchanan, um conhecido seu desde a faculdade. Com isso, ele foi conhecendo cada vez mais a personalidade e os segredos de cada personagem. Diante disso, descobriu que Tom traía sua prima com uma mulher chamada Mr. Wilson, que também era casada. E por outro lado, descobriu que Gatsby e Daisy haviam se relacionado no passado, porém se separaram devido à diferença das classes sociais, já que Gatsby era pobre e Daisy já possuía sua grande fortuna. Contudo, Jay ainda era apaixonado por sua amada e promovia essas festas luxuosas com a esperança de que um dia ela fosse aparecer. Com a chegada de seu novo vizinho, Gatsby pensou que ele pudesse ajudá-lo e então logo pediu esse favor. Nick contribuiu para que eles pudessem se reencontrar novamente. Com isso, Daisy passou a ver e se relacionar constantemente com seu antigo amor, mesmo ainda estando casada com Tom. Certo dia, todos se reuniram na casa dos Buchanans para um almoço. Após a refeição, seguiram para a região metropolitana para se divertirem. Porém, Tom já havia percebido que a relação de Gatsby e Daisy estava um pouco mais íntima, desconfiando que tinha algo entre eles. Na viagem, decidiram que Gatsby e Daisy iriam no coupé, que era o carro de Tom. Já Tom, Nick e Jordan, que era uma amiga de Daisy que também teria ido ao almoço e se relacionava com Nick, iriam no carro de Gatsby. No caminho, o segundo grupo parou para abastecer na oficina de George Wilson, que era o homem casado com a amante de Tom. Após isso, continuaram até o destino. Assim então, se hospedaram em um quarto de hotel na cidade de Manhattan, e em dado momento, Tom começara a provocar Gatsby, que de início retribui com sarcasmo, porém depois se estressa e parte para cima de seu rival, enquanto Daisy pede para ambos se acalmarem e que deseja voltar para casa. Após a discussão, Tom aceita a escolha de sua esposa e ordena que ela volte com Gatsby para casa, no carro do multimilionário. Chegando ao veículo, Daisy decidiu ir dirigindo para que pudesse se acalmar, porém, no percurso, aconteceu uma tragédia que decidiu o final desse romance. Daisy, que estava em alta velocidade, acabou atingindo uma mulher que havia se jogado na frente do carro. Essa mulher era a senhorita Wilson, que acabara de discutir com seu marido, assumindo a traição, e correu para fora de casa, achando que quem estava pilotando o carro amarelo era Tom, o seu amado. Mais tarde, enquanto Tom, Nick e Jordan voltavam para casa, perceberam um acidente e decidiram parar para averiguar a situação. E nesse instante foi que Tom percebeu que sua amante havia falecido e foi à procura de George para saber o que aconteceu. Este, por sua vez, estava muito abalado e só sabia de uma coisa: o carro que atingiu sua esposa era o mesmo que Tom havia abastecido mais cedo. Tom, assustado, logo respondeu que aquele carro não era de sua posse, mas sabia quem era o dono, plantando uma sementinha na cabeça de Wilson. Naquela madrugada, o viúvo passou a noite inteira em claro, doente, muito abalado com a situação
e pensando em tudo que havia acontecido. Então, na manhã seguinte, pegou a sua arma e decidiu ir a pé até a casa dos Buchanan, que estavam arrumando suas malas para uma longa viagem. O intuito dele era saber quem era o suspeito de ter atropelado sua mulher, já que ele imaginou que esse assassino era o mesmo com quem ela estava o traindo. Chegando lá, foi recebido por Tom, que logo lhe informou quem era o dono do carro amarelo, dando o endereço de Gatsby. Ao chegar na residência do suposto assassino e amante de sua esposa, Sr. Wilson dá de cara com Gatsby, que estava em sua piscina com a feição depressiva, pois achava que seu grande amor já não o amava mais, porém ainda esperava a ligação de sua amada Daisy. Nesse momento do encontro, Sr. Wilson sacou sua arma e disparou contra Gatsby, que morreu na mesma hora, e um pouco mais adiante, no gramado, George Wilson cometeu suicídio. E assim foi a história de Jay Gatsby, um homem grandioso, com seu poder, sua riqueza e sua glória, que fez de tudo para ter de volta seu grande amor, até mesmo perder a sua vida. Após a leitura do livro, decidimos falar sobre os três principais personagens do romance, que são Nick Carraway, o narrador da história, e Jay Gatsby e Daisy Buchanan, que são o casal da história. Iniciando por Nick, que era um jovem solteiro que exercia a profissão de corretor de ações em meio à grande ascensão na Bolsa de Valores norte-americana, que logo após a chegada da guerra mudou-se para uma região mais favorável ao seu trabalho, conhecida como Long Island. Continuando com Jay Gatsby, que era um homem muito bem sucedido que habitava a região Long Island, a qual era frequentada pela elite da sociedade, e que em sua juventude teve relações com Daisy Buchanan, a qual nunca esqueceu e sempre almejava reencontrá-la. E por fim, Daisy Buchanan, que era uma bela mulher que também habitava Long Island, e que em seu passado teve relações com Jay Gatsby, mas no momento era casada com Tom Buchanan, o famoso jogador de futebol americano, sendo também prima de Nick, narrador do texto. O trecho que apresentaremos como mais importante foi escolhido por ter um papel fundamental na história. O romance foi decidido a partir dele, pois tirou a vida de um dos personagens que não tinha culpa nenhuma. O trecho escolhido foi o atropelamento de Martha, ou Senhorita Wilson. Após a discussão em um hotel em Manhattan, Gatsby e Daisy vieram antes de Tom, Nick e Jordan. E Daisy pediu a Gatsby para vir dirigindo o carro amarelo de Gatsby, pois ela queria acalmar os nervos. E coincidentemente, Wilson e Senhorita Wilson também brigaram. E após essa briga, Senhorita Wilson correu para o meio da rua, exatamente na hora em que o carro dirigido por Daisy estava passando. Então Daisy atropelou a Senhorita Wilson, fazendo assim com que ela morresse na hora. E Daisy, ela não parou para ajudar, ela continuou a viagem dela. Quando Tom passou pelo local, ele viu que era na casa da sua amante. Sabendo disso, ele parou para averiguar. Ao chegar dentro da casa, ele se encontra com Wilson e logo pergunta o que foi que aconteceu. E Wilson responde a Tom dizendo que um carro amarelo atropelou a Senhorita Wilson. E Tom logo percebeu que o carro era de Gatsby. E o Wilson fica irritado com a situação, batendo nas coisas, reclamando, e o seu vizinho vendo tudo. Logo em seguida, após esse estresse de Wilson, ele liga os fatos e chega à conclusão de que quem atropelou a Senhorita Wilson estava tendo um caso com ela. O outro dia ele vai até a casa de Tom com uma arma. E enquanto Tom arrumava as malas para uma viagem com Daisy, ele disse ao Wilson que o carro amarelo era de Gatsby. Então o Wilson vai até a casa de Gatsby e o encontra na piscina. Gatsby está nadando, triste pelo fato de achar que Daisy não o amava mais. Então o Wilson, com sua arma, atira em Gatsby, matando ele. E logo em seguida ele comete suicídio. Ao finalizar a leitura de O Grande Gatsby, o grupo identificou que o livro traz em sua estrutura características de um romance tipo realista, pois apresenta uma leitura mais lenta e com a linguagem culta e direta. A narração, feita pelo narrador personagem Nick Carraway, se trata de uma narrativa detalhista, pausada, mais lenta
e que vai acompanhando o seu psicológico, enquanto retrata as emoções dos personagens, especialmente a do casal protagonista, que são movidos principalmente pelo amor, afeto e carinho entre eles, além dos interesses sociais que ocorria nas interações, firmando mais o conceito de romance realista. Para finalizar, outra característica do gênero na obra é que ele traz a história de um personagem rico, poderoso e muito importante em seu meio, porém, ele é cheio de fraquezas e decepções em sua vida pessoal.